Hoje iremos falar sobre hiperemia e edema, insuficiência hepática e edemas. Os docentes são Cristiane Leal e Damião Santos. Os discentes: Bernardo Mariano, Júlio Escovino, Lucas Braga e Vitor Vasconcelos. E o responsável pelo tema é o Damião Santos. Questão número 1. Hiperemia ou congestão, que é o aumento de sangue em um órgão ou tecido consequente a um maior fluxo, ou um escoamento deficiente do sangue. Bom, em um paciente acamado ou em uma trombose, como em um idoso, o sangue não retorna tão facilmente. Logo, pode haver uma congestão ou obstrução em membros inferiores. Existem dois tipos de classificação para hiperemia, sendo eles a ativa, que consiste em dilatação arteriolar, com aumento do fluxo sanguíneo no local. Fisiologicamente falando, o órgão em pleno funcionamento necessita de mais sangue, o fígado, o rim ou o estômago. Patologicamente falando, está sempre associada com respostas inflamatórias. Os agentes mecânicos, que são, por exemplo, pancada na pele, agentes físicos, que são, por exemplo, calor, e agentes biológicos, que é a passiva, que é quando o acúmulo de sangue por dificuldade na drenagem, chamado de congestão, e é sempre patológico. Decorre de redução de drenagem venosa, provoca a distensão das veias vênulas e capilares, e a região comprometida adquire a coloração vermelha escura devido à alta concentração de hemoglobina desoxigenada. 2. Hiperemia ativa ou arterial. Bom, existem dois tipos principais de hiperemia: a hiperemia ativa fisiológica e a hiperemia ativa patológica. A hiperemia ativa fisiológica é a resposta normal do organismo, ocorrendo quando há uma demanda maior de oxigênio e nutrientes em determinados tecidos, durante a digestão, exercícios físicos, atividades cerebrais intensas, lactação e excitação sexual. O corpo responde com aumento de fluxo sanguíneo nessas áreas específicas, garantindo o suprimento adequado de recursos. No entanto, a hiperemia ativa patológica é o processo anormal e geralmente está associado a uma resposta inflamatória local. Quando ocorre a lesão ou agressão aos tecidos, mediadores bioquímicos de inflamação são liberados, causando dilatação arteriolar e o relaxamento de esfíncteres pré-capilares. Isso diminui a resistência pré-capilar e resulta em aumento do fluxo sanguíneo na região afetada. Como consequência, capilares inativos se abrem, contribuindo para a vermelhidão e ao aumento da temperatura naquele local. 3. Hiperemia passiva, venosa ou congestão. Bom, refere-se ao engrujidamento de um órgão com sangue venoso. Ela pode ser localizada, uma obstrução de uma veia, ou sistêmica, como uma insuficiência cardíaca. Suas causas são obstrução extrínseca ou intrínseca de uma veia, por exemplo, obstrução de um vaso, trombose, torção vascular, ou redução de um retorno venoso, exemplo, insuficiência cardíaca. Boa tarde, eu vou assumir agora a apresentação a partir do tópico 4, que é sobre congestão. Vamos lá. A congestão ela ocorre principalmente por conta de insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca esquerda surge a congestão pulmonar. Na insuficiência cardíaca direita ocorre a congestão sistêmica, que acomete os membros inferiores, vísceras, etc. Como o foco do trabalho fala um pouco mais de fígado, eu vou dar uma ênfase nisso. Vamos lá. A congestão ou hiperemia do fígado deve ser insuficiência cardíaca direita, que é uma intervenção do sangue navegável inferior e, em sequência, nas veias suprahepáticas e veias intravasculares. Isso leva à dilatação destas e dos sinusoides da porção central dos lóbulos hepáticos. Aqui, nessa outra imagem, a primeira desse slide, a gente consegue ver a confluência das vias de estase. Aqui o sangue não está circulando e não está retornando. Fica a região centrobular ela fica congesta. E nessa segunda imagem, a gente consegue ver que ocorre a destruição dos hepatócitos devido à compressão. A via centrobular dilata e a área ao redor dela, onde ficam os hepatócitos ali, vão desaparecer, vão ser destruídos. Enquanto na periferia, os hepatócitos vão estar preservados. Vamos lá, no próximo tópico, que fala sobre as consequências gerais da hiperemia e da congestão. Vamos lá. As consequências gerais da hiperemia e da congestão incluem desenvolvimento de edema, hemorragia, degeneração, necrose, hipotrofia, fibrose, trombose e flebectasia. No caso do edema, tanto a hiperemia ativa como a passiva podem contribuir.
O aumento da pressão hidrostática causa um aumento na filtração e redução da reabsorção capilar, levando ao acúmulo excessivo de líquido nos tecidos e ao inchaço. As hemorragias podem ocorrer tanto na hiperemia como na congestão. Na hiperemia, podem ocorrer por rupturas capilares e pequenas vênulas ou por diapedese, que é a saída de células sanguíneas através das paredes dos capilares. Na congestão, as hemorragias podem ser consequência da estase sanguínea e do aumento da pressão nos vasos. As degenerações, necrose, hipotrofia e fibrose são mais comuns na congestão passiva. A redução do fluxo de oxigênio e nutrientes devido ao acúmulo de sangue e a diminuição do fluxo sanguíneo pode levar a alterações celulares e teciduais, como degeneração celular, morte celular, no caso necrose, diminuição do tamanho e função dos órgãos, no caso hipotrofias, e formação de tecido fibroso, fibrose. A trombose e as fibroctasias são também consequências da congestão passiva. A diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo favorece a formação de coágulos sanguíneos, no caso trombose, e a dilatação das veias, fibroctasias. É importante ressaltar que essas consequências podem variar dependendo da causa, da intensidade e da duração da hiperemia e da congestão. O tratamento adequado dessas condições envolve identificar e tratar a causa subjacente, bem como aliviar os sintomas e melhorar a circulação sanguínea. Vamos lá, o próximo tópico é sobre edema. E vamos lá. O edema é o acúmulo excessivo de líquido nos tecidos do corpo, resultando em inchaço e aumento do volume na área afetada, que nem a gente pode ver nessa imagem aqui do bebê. Pode ocorrer devido a diferentes causas, como problemas circulatórios, insuficiência cardíaca, doenças renais, lesões ou inflamações. O tratamento varia de acordo com a causa subjacente e pode incluir mudanças de estilo de vida, medicamentos e terapias específicas. É importante buscar orientação médica para avaliar e tratar o edema adequadamente. O edema ele pode ser formado por diferentes tipos de líquido, o transudato e o exudato. O transudato ele ocorre formado na mudança de pressão hidrostática, enquanto o exudato ele ocorre na inflamação. É importante fazer a distinção desses tipos de líquido, principalmente por conta clínica, que você saber qual tipo de líquido ajuda a diagnosticar diferentes doenças. Agora, meu amigo vai continuar a apresentação a partir da questão 7. Então, agora eu irei falar sobre os mecanismos envolvidos no edema, agindo isoladamente ou concomitantemente. Aqui nós temos o aumento da permeabilidade vascular, que ele vai causando edema local, com tendência a formar exudato. Isso ocorre pois as macromoléculas passam para o interstício, diminuindo a pressão coloidosmótica intravascular e aumentando a pressão coloidosmótica intersticial. Isso pode ser causado por inflamações, intoxicações, toxemias, alergias ou hipóxia. Ele pode ser também considerado um fator agravante de edemas gerais. Nós temos também a retenção de sódio, que como na glomerulonefrite pós-estreptocócica, instala-se a expansão do volume líquido intravascular e consequentemente causa o edema. O exemplo disso são os mecanismos formadores de edema na síndrome nefrítica e na insuficiência renal aguda. As características macroscópicas podem ser o edema no tecido subcutâneo, onde nós temos o sinal de cálcipo, por exemplo, que é uma compressão digital. Vai apresentar um aspecto liso e brilhante, com vasos linfáticos acinzentados distendidos na serosa. Falando sobre o retorno deficiente do filtrado, nós temos o aumento da pressão hidrostática, que a nível de extremidade venular do capilar vai causando edema local ou geral, com tendência a formar um transudato. Isso ocorre pois aumenta o tempo de filtração, a transudação, e diminui o tempo de reabsorção. As causas disso podem ser os obstáculos ao fluxo venoso, como trombose, embolia, e podem ser também hipertensão venosa sistêmica. Nela também, nós temos a diminuição da drenagem linfática, que vai causando o edema local, com tendência também a formar transudato, nesse caso chamado de linfedema. As causas disso podem ser linfangites, compressão ou invasão do bloqueio de vias linfáticas, ou esvaziamento ganglionar cirúrgico. Nós temos também a diminuição da pressão coloidosmótica intravascular, causando um edema geral, com tendência também a formar o transudato. Isso ocorre pois a diminuição dos colóides intravasculares reduz a atração do líquido durante a fase de reabsorção na extremidade venular do capilar. As causas disso podem ser hipoproteinemias por perda ou por deficiência de síntese. A 8 são as consequências do edema. Assim como o edema tem consequências benéficas, ele também pode ter consequências maléficas. As benéficas são a diluição de toxinas bacterianas e metabólitos tóxicos, vão ter a eliminação dessas bactérias, e dispersão de colônias bacterianas também vai dispersar essas bactérias.
As maléficas podem ser o hidrotórax, que é o aumento de líquido na região torácica, o edema pulmonar ou de glote, que dificultam ou impedem a aeração adequada e podem levar a uma asfixia do paciente. Temos também o hidropericárdio, que é a aumentação de líquido no pericárdio, que pode provocar o tamponamento cardíaco, que leva rapidamente à morte do paciente. Nós temos também o edema subcutâneo, que ele também não determina por si só os riscos para a vida do indivíduo. Essas são nossas referências. Muito obrigado